O estado do Amazonas é composto de planaltos, depressões e planícies. Então, a maior parte das terras que tem lá no Amazonas, elas são baixas e planas, né? Então, com algumas exceções, as cotas altimétricas costumam estar entre 0 e 300 metros. Conforme a classificação do Jurandir Ross, o Amazonas pode ser dividido nas seguintes unidades morfológicas. Planaltos residuais norte-amazônicos, que é lá que fica o Pico da Neblina, que tem 2.995 metros. Depressão da Amazônia Ocidental, depressões marginais norte e sul amazônicas, planície do Rio Amazonas e planalto da Amazônia Oriental. O estado do Amazonas apresenta o clima equatorial, que é um clima marcado pela alta umidade do ar, elevado índice de chuvas e pelas massas de ar quente. As chuvas costumam ser frequentes durante praticamente o ano todo, o que faz com que nessas regiões os níveis de umidade sejam mais elevados quando comparado às outras, e a média anual de chuva é de aproximadamente 2.000 milímetros. A temperatura não varia muito durante o ano, sendo as médias anuais em torno de 26 graus. Também não existe uma grande variação de temperatura entre o dia e a noite, então é um clima que tem uma baixa amplitude térmica. Como consequência dessas características, as estações do ano não são bem definidas, porque não tem muita diferença de temperatura durante o ano. E o clima equatorial é um clima que acontece nas regiões mais próximas da linha do Equador, e é por isso que ele é o clima do Amazonas. A floresta amazônica é considerada a maior do planeta e se encontra no estado. Após anos de pesquisa, ficou constatado que a floresta sofre variações. Desse modo, os principais tipos de composição vegetativa são a mata de Iapó, mata de várzea e mata de terra firme. A mata de Igapó ocorre nas áreas mais baixas do relevo da floresta, sendo áreas alagadas na maior parte do tempo. A mata de várzea está um pouco mais elevada em relação ao Igapó, porém ainda sofre inundações em algumas épocas do ano. Já a mata de terra firme são áreas da floresta que não ocorrem inundações. O rio Amazonas possui 6.570 km de extensão e o volume de 100.000 metros cúbicos. O rio nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e pode atingir até 10 km de largura e alcançar 100 metros de profundidade. O estado do Amazonas é banhado por uma infinidade de rios interligados, formando uma rede hidrográfica integrada, dos quais se destacam os rios Purus, Juruá, Içá, Vapés, Negro, Madeira e Solimões. Somente a bacia do Amazonas representa aproximadamente 20% de toda a reserva de água doce do mundo. A hidrografia do estado é de extrema importância para atividade pesqueira, economia, transporte hidroviário, entre outros. Bom, eu vou falar sobre o quadro econômico que se retrata atualmente o estado de Amazonas. Bom, a economia do Amazonas está principalmente ligada às atividades extrativistas, que são aquelas atividades que têm baixo valor agregado à produção e à venda de seus produtos. Os principais atividades extrativistas estão o extrativismo mineral, que principalmente eles extraem calcário e estanho, o extrativismo vegetal, que está ligado principalmente à extração de madeira, de castanha do Pará, a coleta de frutas regionais e de borracha, além do extrativismo animal, que está principalmente ligado à pesca. Porém, o estado do Amazonas não está apenas relacionado a atividades extrativistas, eles também estão relacionados a atividades que se passam na cidade, que são o polo industrial, principalmente na capital, que é em Manaus, a Zona Franca de Manaus. Essa Zona Franca de Manaus está principalmente correlacionada à produção de eletrodomésticos, processamento de alimentos e minerais e também a produção de eletroeletrônicos e motocicletas. Bom, outras fontes de renda importantes para o estado do Amazonas está a agricultura, que envolve principalmente os produtos como arroz, mandioca, laranja e banana, e também a atividade do ecoturismo, que tem crescido atualmente cerca de 6% ao ano. Quanto ao PIB do estado do Amazonas, ele corresponde a cerca de 2% do PIB do Brasil, e o PIB estadual
corresponde 70% a atividades industriais, cerca de 4% de atividades da agropecuária e 26% de serviços. Além disso, o estado do Amazonas movimenta nas exportações cerca de 2,1 bilhões de dólares por ano, sendo a maioria dessas exportações eletrônicos, telefones, celulares. Agora, quanto à população do estado do Amazonas, ela é composta por cerca de 3.942.000 habitantes, isso de acordo com dados do IBGE de 2022, e se torna o segundo estado mais populoso da região norte. Isso mostra como o estado é realmente importante para o contexto nacional. Com relação à capital, que é Manaus, ela é composta por 1.800.000 habitantes, de acordo com dados do IBGE de 2010, e se torna ocupando a 7ª colocação do PIB do Brasil. Com relação às faixas, às diferentes etnias do estado do Amazonas, o estado do Amazonas conta com cerca de 24% da população branca, cerca de 3% da população composta por negros, cerca de 4% indígenas e 67% pardos e 0,3% amarelos. Isso mostra como o estado é realmente diversificado culturalmente. Apesar do estado do Amazonas contar com 3.942.000 habitantes, ainda assim a sua densidade demográfica é baixíssima se for comparada aos outros estados brasileiros, já que o seu território é vasto, porém pouco populoso. De acordo com dados do IBGE de 2022, a densidade demográfica do estado conta com 2,53 habitantes por quilômetro quadrado, que é uma densidade demográfica baixíssima. Agora, uma curiosidade do estado do Amazonas é que possui a maior população indígena do país. O estado do Amazonas, que é conhecido por sua rica biodiversidade e por localizar a floresta amazônica, ainda enfrenta desafios atualmente. Entre esses desafios está o aumento do desmatamento nas últimas décadas, que impulsiona o extrativismo de madeira ilegal, a expansão da agropecuária e mineração. Porém, isso tudo não afeta apenas a biodiversidade, já que a floresta amazônica tem um papel crucial nas mudanças climáticas e na regulação do clima mundial. Então, por isso, afeta também as mudanças climáticas. Além disso, todos esses desafios que o estado do Amazonas enfrenta, também ele enfrenta a crise hídrica, já que os fatores climáticos são alterados devido ao desmatamento. A distribuição de água nos centros urbanos e rurais também são afetados, principalmente por causa desses desafios que são enfrentados pelo estado do Amazonas. Além disso, essas atividades legais acabam ameaçando as terras dos povos indígenas, que lutam por direito e reconhecimento. Atualmente, a demarcação dessas terras indígenas é um tema central, já que isso preserva a cultura e o meio ambiente onde estão os povos indígenas.